Eu sou Priscila Queiroz e estamos aqui no programa Dentro da Caixa. Ele que é passado todas as sextas-feiras aqui na IPTV, canal 579 da banda KU. E aproveitando, eu quero falar assim, cara, o que é dentro da caixa, né? Dentro da caixa, dentro da caixa, dentro da caixa é tudo que a gente ouve muito a ideia do fora da caixa. Eu estava falando aqui com os convidados de hoje sobre essa ideia, né? O que é dentro da caixa? Então aqui a gente sempre vai trazer personalidades, pessoas, para que a gente primeiro possa olhar para dentro e a partir daqui a gente poder vibrar lá fora. Bora lá? E hoje a gente está trazendo Diego e Thiago, eles que são... Não é dupla sertaneja, não é. Eles têm um podcast chamado Resenha das Crias, é isso mesmo? Dos Crias. Cria de quem, gente? Vamos começar já com esse negócio Cria aí? do futebol. Cria do futebol, então isso vamos lá. aí. Crias Prazer, do Thiago. esporte ultimamente Crias agora, do né? esporte, Estamos que a gente agora ampliou, Crias do não é mais esporte ampliando Não é mais o leque. futebol? Não é somente futebol, agora Fala é de Crias do esporte. bocha, beach tênis, tudo. Jiu-jitsu, ginástica olímpica, falamos de tudo agora. Skate, Que delícia. ampliamos. Então bora lá, vamos começar já para falar sobre esse podcast que eu já tô sabendo que é um sucesso aí, né? Então bora, vamos começar com o Diego? Vamos. Então vai. Acho que o podcast, a gente estava aqui até comentando, né? Sim. Tá sendo uma terapia para todos nós. Quando a gente criou esse projeto, vem de um braço nosso, que é da Zambot Esportes, que é um braço de empresas de agenciamento esportivo de atletas, tá? E a gente sentiu que nesse meio do esporte é um meio bem fechado, é um meio onde você precisa mostrar muito trabalho, mostrar muita confiança, porque você trabalha com jogadores, família, sentimento, paixão, sonho, uma série de fatores, né? E o Resenha dos Crias, ele veio para que a gente pudesse ter um relacionamento, não só com clubes, com executivos, com jogadores, mas que a gente pudesse passar uma mensagem para aqueles atletas hoje que são da nossa empresa ou outras pessoas que buscam o meio do futebol, a essência do que precisa ser um jogador de futebol. Porque muitas vezes muitos desses jogadores nem sabem o que é, o que eles precisam, o que precisa acontecer, né? Então, o nosso início do podcast, ele nasceu, vamos passar uma informação para os nossos atletas de que a carreira de futebol, ela é difícil, ela é sofrida, ela tem suas renúncias, né? Então, ficar longe da família, muitas por sinal, e muitas das vezes, assim, muitos atletas, eles são pequenos, eles são jovens, eles acham que é muito fácil ser jogador, o caminho mais fácil é ser um jogador de futebol, mas não sabe toda a batalha que precisa acontecer. Então, o início do Resenha dos Crias, ele saiu justamente para passar a informação para esses atletas do que ex-jogadores hoje que já passaram para a gente, o que eles já vivenciaram, o que eles já passaram, executivos, nutricionistas contando o que precisa, né, desse atleta para ter uma boa alimentação, para que possam acontecer lá na frente, de dar sucesso ou não. Então é basicamente o início, quando a gente montou o projeto, falou assim, eu acho que essa mensagem vai ser muito interessante se a gente pudesse passar para os atletas. E Thiago, o Diego trouxe uma informação que me tocou muito ali, já na fala dele, que ele diz que existe uma essência para o jogador, né, para o atleta, né? Vamos ampliar, já que o Resenha dos Crias agora está ampliado. Que essência é essa? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? É um prazer enorme fazer parte desse projeto. Mas, essência, a gente trabalha muito o futebol, né, no passado e as modalidades antigamente, todo mundo falava assim, tem que ser bom no futebol, tem que ser bom em uma determinada modalidade. E o esporte foi evoluindo muito ao longo do tempo. Hoje em dia, a parte mental ela é até muito mais importante do que a parte técnica, né? A parte física ela é muito mais importante do que era no passado. Antigamente, você poderia ter um esportista que ele não era talvez um bom atleta, né? Ele gostava de sair, ele não treinava tanto e ele conseguia competir. E hoje isso não acontece. Então, a essência hoje que a gente passa no programa é a questão das renúncias, é a questão do esforço, é a questão que não vai acontecer naturalmente. Tem milhares de pessoas tentando vencer em uma determinada modalidade esportiva e você precisa se esforçar e querer muito para que aquilo aconteça. E a gente mostra o outro lado também, porque é fácil quando a gente fala no esporte, a gente pega a Raíssa no skate, o Neymar no futebol, mas nem todo mundo é isso, né? A realidade vai muito além do que os que realmente ficam famosos. Então acho que as histórias que mais nos tocam, na verdade, no programa é o contrário, é quem não ficou famoso.
Exato. É quem continua estudando durante um período e o jogador que teve uma fratura, ele não virou um jogador de futebol, mas ele virou um professor. Ou ele virou um empresário e a gente entrevistou uma pessoa muito legal que não deu tanto certo no futebol e ele reconhece os erros dele na carreira, mas ele hoje é dono de uma das maiores docerias aqui em São Paulo, juntamente com a sua esposa. Então essas histórias são muito interessantes, como você também se prepara para o pós-carreira. E no Resenha dos Crias, interessante, né? Porque você também trouxe uma informação que eu gosto muito de fazer esses ganchos, né? Porque aqui que a gente bate papo, né? Assim que a gente incrementa. E você falou muito dessa questão de que quando eu não dou certo aqui, ou por um acidente, ou por uma condição, muitas vezes até de ambiente, eu acabo trazendo aquilo que eu gostaria para uma outra realidade. E você traz a ideia da mentalidade. Uhum. Que mentalidade, quando a gente traz essa questão da mentalidade, essa mentalidade, você percebe nessas entrevistas, né, com esses esportistas ou ex-atletas, que essa é uma mentalidade comum à maioria ou teve muitos desafios ali pessoais também? Muitos desafios pessoais e histórias completamente diferentes. Mas se a gente falar de mentalidade, na maioria das pessoas que a gente entrevista no meio do esporte, a mentalidade ela é de competição e ela é de vencedor. Eles estão ali realmente competindo, mesmo que no final o futebol, falando do futebol, é um esporte coletivo, mas ele está competindo internamente também. Ele está competindo com outro jogador que também quer a posição dele, que está treinando forte para tentar lutar. Então a mentalidade de competição ela é comum para todos. Agora a história de cada um é completamente diferente, principalmente como eles se preparam para o pós-carreira, falta muita informação, né? E muitos acabam não se preparando. E aí, às vezes, tem uma carreira interrompida de maneira muito brusca, por diferentes razões, e aí acaba não tendo depois, né, uma boa condição de vida, não consegue dar continuidade por não ter se preparado para esse pós-carreira. E até quem está dentro ainda no nível de competição, ainda falta muita instrução, falta muita informação, e aí é onde você começa a ver também alguns desequilíbrios, né, de alguns jogadores, onde a carreira está muito acima e de repente tem uma queda muito brusca, ou aqueles que começam a entender o foco, começam a ter um espírito mais competitivo, a carreira começa a engrenar novamente. Então, a gente começa a ver isso muito no mundo do esporte, muito constantemente. A fama, como controlar com isso, como saber lidar. Né? Aliás, eu acho que esse talvez seja um grande desafio dos atletas, né? E principalmente os mais reconhecidos, porque, de fato, eles da noite para o dia, eles viram a chavinha, passam a ter direito e condições de absolutamente tudo. E aí, como lidar com isso? Tanto é que muitos dos atletas, principalmente, né, os mais antigos, dizendo assim, os vintages, os vintages, eles têm muitos problemas até pessoais, né, problemas financeiros, problemas de desequilíbrios emocionais, justamente porque não foram preparados para isso. E aí eu gosto sempre de fazer uma alusão, né, eu sou treinadora, mas não de futebol, tá, gente? Por favor. Aliás, tendo nada de futebol. Nós já iríamos fazer o convite para você. Então, por favor. Mas eu gosto sempre de prestar muita atenção, né, no maridão. O maridão, ele curte muito, tal. E ele sempre faz uma alusão interessante, uma metáfora do Cristiano Ronaldo e do Messi. Que um é talento puro, né? O Messi, talento, e por favor me corrija, mas como eu disse, eu tô aqui papagaio, tá? De pirata, tô reproduzindo. E o outro tem um talento, tem um talento não, um é talento nato, que é o Messi, e o outro é através da disciplina, ou seja, alta disciplina, foco, perseverança, que é o Cristiano Ronaldo. E que com tudo isso, ele se torna um grande talento. Quando você olha aí pro Resenha dos Crias, né, dessa galera que tá vindo e tal, você percebe que também tem muito dessa mentalidade altamente disciplinar, essa mentalidade do foco, essa mentalidade da perseverança, e que isso de fato muda o jogo? Faz ganhar campeonato? Eu acho que assim, e eu acho que tem, por isso que é muito legal essa mescla que hoje a gente tem no Resenha dos Crias, tanto ex-jogadores que já passaram, porque, como o Thiago falou, o futebol mudou muito e vem mudando muito mais, né? Hoje o futebol é muito mais físico, ele tem que ter um controle alimentar muito maior, ele tem que ter uma disciplina muito maior, e que antigamente os ex-jogadores não eram isso, era muito mais técnica, né? Então mudava assim, um pouco mais na visão. E o que a gente sente hoje, passando um pouco dessas mensagens, até os próprios ex-jogadores hoje sabem que o futebol mudou, que hoje se você não for um Cristiano Ronaldo, só ter um talento talvez do Messi não seja o suficiente para você ultrapassar toda a barreira que precisa. Porque realmente hoje
acompanhando, andando um pouco nos clubes, os caras preferem 1000 vezes aquele cara que é o disciplinado, que ele não tem tanta técnica, mas que ele tem tanto esforço, que ele vai lutar, que ele vai correr, que ele vai ter um físico que daqui a pouco ele vai chegar lá no ápice. Vão apostar muito mais nesse jogador do que só tem a pura técnica, mas talvez não tenha um mental muito bom, ou talvez se deixa levar muito pela fama, sabe? E é um desafio, porque tem uma questão de gerações também. Você brincou na questão do vintage. Hoje a geração ela é uma geração muito diferente de há 10 ou 20 anos atrás. Então, sim, assim como o esporte demanda outras características, mas existe muito mais dispersão também hoje em dia, com as redes sociais, com celular, com outras atividades, né? O futebol sempre foi, qualquer criança que nascia ganhava ali uma bola, né? Hoje em dia já não tem assim, existem outras atividades hoje que competem com o esporte de maneira geral, que não é tão fácil você conseguir trazer essa disciplina. Além do podcast, nós agenciamos, né, jogadores de futebol, a gente tem dezenas de jogadores hoje que a gente agencia desde 13 anos de idade até 20 anos de jogadores profissionais, e fazer com que eles também entendam a importância dessa disciplina, de manter o foco, de entender que é normal você não estar jogando essa semana, que você talvez não vai jogar durante 3 meses, mas você tem que continuar lutando, batalhando, porque em algum momento a sua oportunidade vai aparecer. Não é fácil, né? E a gente sente esse choque também de geração quando a gente entrevista alguém da geração que já é um ex-jogador, quando a gente está conversando com os jovens hoje que acha que tudo vai acontecer do dia para a noite, né? Como é na internet. Do dia para a noite você pode ter 1 milhão de seguidores. Mas no esporte não é assim, você não vai ser um campeão do dia para a noite. E é difícil eles entenderem isso. E trazendo isso, né? Falando agora do lado empresarial, né? Vocês têm uma empresa aí de agenciamento de jogadores. E aí vou trazer isso para o mundo empresarial. Existem características que eu acredito que vocês vão buscar nos talentos, né, na representatividade desses esportistas, e que quando a gente olha para uma empresa, eu acredito que é a mesma base que o empresário, por exemplo, o líder, precisa trazer para a contratação de um colaborador ou de um prestador de serviço. E aí, se a gente tivesse que fazer, mais uma vez, essa metáfora, quais são essas características? Vocês já trouxeram aqui a disciplina, o foco, a perseverança que eu citei, e o que mais? Antes do Diego, vou deixar o Diego comentar, senão eu queria comentar um pouco dessa parte. Eu passei 22 anos da minha carreira, na verdade, no mundo corporativo. Né? Até a gente decidir em dezembro do ano passado ir para o mundo do empreendedorismo e fundamos uma empresa no ramo do futebol. Como torcedor e ex-jogador frustrado, mas apaixonado por futebol, acho que a gente tem, às vezes, a tendência de romantizar muito o futebol. As pessoas olham o futebol como se fosse uma coisa fora da caixa, que é uma coisa que é anormal, que tudo é diferente. E não, hoje atuando 1 ano dentro do futebol, na verdade, como você comentou, o futebol deveria ser gerido como uma empresa, né? As decisões dentro do mundo esportivo deveriam ser tomadas como uma empresa. Quem eu contrato, como eu contrato, que jogadores a gente vai trazer, com que características a gente vai trazer, e não simplesmente falar, é porque o futebol é diferente, é porque o futebol isso pode. Não. A gente tem que tratar isso, e isso é que a gente tenta trazer hoje para o mundo do esporte, exatamente essa visão muito mais empresarial, essa visão muito mais corporativa de como a gente vai ter sucesso e ao mesmo tempo como a gente vai poder alavancar realmente a carreira dos jogadores, né? E as características do Diego... E aí, assim, Diego, antes de você falar das características, eu já quero passar a bola. Como é que está a sua operadora hoje? Isso, eu sou operadora de telefonia celular. E eu hoje quero falar para você sobre Mega Surf. Isso mesmo. Você está cansada de planos de celulares caros e atendimentos automatizados? Conheça agora a Mega Surf, a operadora que veio para revolucionar o seu jeito de se comunicar. Com planos a partir de R$30 por mês, a Mega Surf oferece a você uma alternativa acessível e de alta qualidade para manter você conectado onde você quer que esteja, com cobertura nacional. Não é só isso. Com a Mega Surf, você tem WhatsApp ilimitado para manter-se em contato com amigos, familiares, enfim, a galera toda. Além disso, a Mega Surf já possui o eSIM. eSIM, são 2 chips no seu iPhone. E a melhor parte, o atendimento da Mega Surf é 100% humanizado e digitalizado. Nossos agentes estão prontíssimos para ajudar você a qualquer momento, garantindo um atendimento ágil e personalizado. Não perca mais tempo. Faça a mudança para a Mega Surf
e aproveite todos os benefícios a partir de R$30 por mês. Mega Surf, conectando você ao que realmente importa. Visite nosso site megasurfcelular.com.br e faça a mudança agora mesmo. E eu já quero voltar para você, Diego, isso mesmo, para você, porque lá a gente tinha falado sobre, eu tinha perguntado sobre as características, né, que tanto o empresário quanto vocês, enquanto agente, precisam buscar num profissional e num atleta. Bom, no atleta, eu não... Geralmente quando eu estou no campo, que eu estou observando uma partida de futebol, eu não fico buscando o Neymar. Eu não tô sempre, eu nunca vou em busca do Neymar, eu nunca vou em busca do Endrick, eu nunca vou em busca desse jogador. E por quê? Porque primeiro que tá todo mundo Querendo tentando ele. achar esse cara. E quando tem, e até tem, você vai competir com inúmeras empresas e na verdade esse não vai ser meu foco. Vai ser muito mais difícil talvez conseguir alguma coisa com aquele atleta, né? Então a gente está sempre buscando, o primeiro ponto que eu faço, o primeiro requisito, o atleta dentro do campo, se ele tem alguma coisa que ele vai conseguir se desenvolver, ele ainda pode se desenvolver muito mais, né? A gente vai ter o primeiro papo com aquele atleta, o quanto que ele realmente ele consegue expor para fora as coisas que ele pensa, qual que é o objetivo dele, se ele tem aquele espírito vencedor realmente dentro dele. A família, eu acho que é muito importante. A família precisa comprar aquela ideia do filho, mas como não no sentido de pressionar, como meu filho precisa ser jogador de futebol. Não temos um plano B. Não trabalhamos com plano B. Meu filho tem que ser jogador de futebol. Então, assim, isso daí pra mim não é um negócio que me interessa, porque você passa uma responsabilidade para um atleta que tem 14 anos, às vezes, que a chance dele fracassar é muito maior do que as coisas acontecerem. Agora, quando você tem uma família que, pô, eu apoio, meu filho hoje, ele gosta, ele faz aquilo com a maior felicidade, as coisas vêm acontecendo, a gente está aqui junto para suportar esse período dele, é o atleta que às vezes me cativa, é o atleta que me traz. Porque a gente sabe que vai ter o apoio da família para qualquer situação que vier a acontecer, e esse atleta ele tem aquele objetivo que ele, hoje eu quero fazer acontecer, eu tenho controle na alimentação, eu vou dormir cedo, eu vou fazer acontecer nesse período aqui que eu tenho de base, de categoria de base. Então, essas qualidades hoje eu olho muito para dentro de uma decisão minha e para trazer para dentro da empresa e falar assim, vamos fechar com aquele atleta. Então, hoje, a empresa está buscando mais o perfil disciplinado, perseverante. E que talvez seja essa a máxima para as empresas também, né? Buscar fornecedores e colaboradores que sejam perseverantes, que tenham essa vontade de vencer. É essa a ideia? Exato, é isso. A questão da resiliência, ela é muito importante. A resiliência. Ser adaptável, né? Por isso que eu falo que o mundo corporativo e o esporte, ele manda lado a lado, não é nada. Total. Eu sou meia esquerda e eu só jogo na meia esquerda. E se não me der 10, eu não jogo. Não, hoje você é meia esquerda, amanhã você jogar de lateral esquerdo, amanhã você tem que fazer uma outra função no campo. É colaborativo, e quanto mais colaborativo, maior a chance de você ter sucesso. E isso mudou, inclusive, dentro do modelo de negócios, como você veio do mundo corporativo, porque antes a gente tinha a departamentalização, né? O colaborador, ele fazia aquilo e morria naquela função. Exato. E ele não sabia fazer a outra porque não havia nem abertura para que ele pudesse aprender do outro, né? E hoje não. Hoje a ideia é que quanto máximo, a ideia do generalista, né? Você ser o quanto mais generalista, né? E especialista naquilo que você vibra, né? Aquilo que você sonha. É essa linha? Mesmo na liderança, né? A liderança era... O líder ele tinha que ser especialista em algo, e eu não, eu acredito que é totalmente o contrário, na verdade. Um bom líder ele tem que ser um bom gestor de pessoas, ele tem que ter uma boa visão ampla sobre o negócio e saber liderar e ter pessoas aí sim, pessoas capazes, né, e uma boa equipe abaixo dele, para que as coisas realmente aconteçam e que os resultados sejam alcançados. E confiar, né? Porque é isso, confiar. O líder ele tem que confiar na sua equipe, a gente confia naqueles atletas que estão lá, a gente está acreditando que eles vão fazer o melhor dele dentro de campo e que vão conseguir atingir o objetivo, né? E pensando dentro da caixa, essa ideia é interessante porque eu sei, vou fazer spoiler, que um desses dois aqui manda muito bem no money, que entende bem desse negócio, dessa propriedade, né? Como diz a minha amiga Carol Pfeiffer, né? Money, bufunfa. Qual a relação das finanças, e aí eu quero agora fazer também mais um trocadilho aqui,
Em relação ao atleta, ou seja, não estou dizendo da questão da prosperidade, da abundância, do dinheiro, nada disso. Eu estou dizendo agora na questão do posicionamento. Isso ajuda o atleta, ou seja, ele fica mais tranquilo, ele joga melhor, ele tá mais feliz ou não? Como, por exemplo, vamos trazer mais uma vez para o mundo corporativo, o cara quando está com problemas financeiros, ele não consegue trabalhar bem, ele não consegue vibrar bem, ele não consegue atender um cliente bem. É a mesma relação que vocês enxergam também para o esportista? Total. E aí fala o guru do money. Não, total. E além antes de entrar na parte financeira, Sim. a gente olha para as pessoas do esporte como se eles fossem uma máquina e um robô. Aquela pessoa, ele tem problema financeiro, a esposa dele pode estar com um problema, né? Pode estar hospitalizada, mas ninguém olha isso, né? A gente tem um caso de um goleiro do goleiro do Santos, que é um goleiro que vem com uma super estabilidade nos últimos 3 anos. Nesse ano ele falhou alguns gols, e o pessoal caiu matando. E depois de alguns meses saiu, a esposa dele tinha ido fazer um procedimento estético, teve um problema e ela estava hospitalizada há 60 dias. Mas ninguém quer saber disso no mundo do futebol. Então, acho que o seu ponto é totalmente válido. Sim, qualquer problema pessoal, seja financeiro, seja de saúde, seja um problema familiar, afeta diretamente ele e a performance dentro do campo. A parte financeira no esporte, ela é muito importante, porque o esporte, né, o futebol, ele é o sonho pela própria desigualdade que existe no país. As pessoas acreditam que o futebol, o esporte, é a única saída para que aquela família melhore a qualidade de vida. Mas, infelizmente, a maioria daqueles jogadores não tiveram uma formação, não tiveram uma boa educação, não tiveram jamais uma boa educação financeira, né? Então, de repente, ele vira multimilionário, muito exposto, num ambiente que é muito informal, o ambiente do futebol. A gente veio para mudar isso, mas ele é muito informal hoje. E nessa informalidade, ele acaba perdendo dinheiro, ele toma decisões equivocadas, ele não investe o dinheiro dele, ele não cuida do dinheiro dele, né? E ele não faz a conta que é mais importante. Hoje, talvez eu sou um jogador de futebol, eu ganho R$1 milhão por mês. Mas a carreira de futebol dele tem 12 anos, se ele se cuidar muito bem. Então, só isso, Só isso, porque um jogador que se profissionaliza aos 20 anos, a carreira dele, o auge dele, ele vai atingir com 27, 28, 32 ele começou de maneira média. Eu não sabia. Uau. Então, ele se preparar para o pós-carreira, e tem muitos jogadores que você comentou, o jogador, e tem muitos famosos, né? O próprio Cafu, ele mesmo deu uma entrevista na ESPN há pouco tempo atrás, o Cafu, capitão durante 2 Copas do Mundo. Porque o jogador, ele termina a carreira dele com 35 anos, ele vai viver mais 35 anos. Não dá para manter um padrão de vida de R$1 milhão. 35 você já foi modesto, né? Vamos combinar, porque já nasceu que vai viver 120 anos. Exatamente. O atleta, então, vai chegar nos 90 fácil. Então, esse planejamento financeiro, ele é muito importante. E ele não pode começar aos 30 anos. O planejamento financeiro, ele tem que começar aos 16, aos 17. Porque da mesma forma que a carreira dele pode chegar aos 32, a gente viu diversos. Pode ser interrompido aos 25 por uma lesão muito grave, ou uma performance que acabou não dando certo, algo que aconteceu na carreira dele, né? A gente tem inúmeros exemplos e acabou Existem inúmeros impactando a carreira. jogadores que não chegaram aos 30 anos por causa de lesão. E encerraram a carreira. E eu vou dar um dado importante, de novo sobre a realidade do futebol. Existem 360 mil atletas registrados no Brasil hoje. Peraí. 360 mil atletas registrados no Brasil. Tá? Registrados. Fora os sem registro. Que nem diz o Registrados. povo. São milhões. Sem registro. São milhões. Aí são Fora os sem registrados. registro. Sejam profissionais ou amadores, categorias de base, mas 360 mil atletas registrados hoje. Uau. Aproximadamente 80 mil atletas são atletas considerados atletas profissionais. Ok? 80 mil. Somente 5% vão ganhar mais do que um salário mínimo. Ou seja, 4 mil. A grande realidade do futebol, na verdade, hoje, vive com um salário mínimo ou até R$5 mil. Ou seja, vamos lá, só para a galerinha acompanhar o raciocínio aqui do Thiago. Dos 360 mil atletas registrados, correto, apenas 4 mil, exato, certo? 4 exato. mil ganham super bem. Exato. O restante todo está na média. Exato. E qual é essa média? A média hoje, um jogador que joga uma Série D, Série C, Série B, está ganhando em torno de R$5 mil. Essa é a média do futebol. 80% da renda do futebol está concentrada em 7% dos atletas. Essa é a última pesquisa da Ernst Young com a CBF. Uau. Então, a realidade do futebol ela vai muito além
do que aquilo que a gente imagina vendo na televisão, né, no campeonato de Série A, com atletas de ponta. É um mercado gigantesco que movimenta um dinheiro muito grande na economia, mas para o atleta em si ele é duro, como o Diego comentou no início, né? E aí, então o planejamento financeiro ele é importantíssimo. Fundamental. Porque uma coisa é um que joga R$1 milhão durante 12 anos, mas você tem um atleta que ganha 5, 7 mil reais e a carreira dele continua tendo os mesmos 12 anos. E ó, gente, eu sei que a gente tá fazendo aqui, né, um programa, tal, né, tudo ali bonitinho, porque você sabe que o programa, né, televisão, essas coisas, tudo, né, mas ó, eu preciso fazer um spoilerzão aqui, vou fazer outro aqui já, né. Gente, eles estão famosos, porque é que vocês não conseguem ver, mas tem um mundo de gente aqui no vidro. É verdade, cara. Que tá um negócio assim absurdo. Eu acho que é por causa da resenha dos Cris. Eu tenho certeza. Não Me deve ser por causa, né, de Moá. Ainda, tá? Ainda não. Ainda não, tá bom? Vamos lá. Vamos jogar pro universo, né? Deixa dentro da caixa e deixa... vou colocar dentro da caixa e puf, fazer uma explosão aqui, né? É isso. E aí, olha que bacana, né? Esse dado eu achei, assim, curiosíssimo, porque, de fato, há uma ilusão, que a gente falou isso no início, né? Quer dizer, o do esporte, a família, muitas vezes, transfere essa responsabilidade para o filho ou para a filha, né? Do tanto que ela é talentosa, e aí buscar lá primeiro o talento, e aí respalda ela, falando assim, não, eu vou te dar tudo, mas você precisa ir lá e fazer o seu papel. Tudo bem. Agora, vamos trazer isso para você, Diego, em relação a hoje, o que a gente falou muito aqui do Thiago, né, desse lugar que ele também entende, né, sobre comportamento, sobre finanças e tal. O que hoje é importante para o Diego? O que está dentro da caixa do Diego, né, que também ele quer compartilhar enquanto propósito? Acho que aí vou pegar... Além do esporte. Eu vou pegar um pouco do gancho que entrou a empresa de agenciamento, porque eu também venho do mundo corporativo, eu tenho 20 anos na área de contabilidade, eu ainda trabalho tendo a parte das Zambot Sports. Ainda bem que eu fiz conta certinho, né, seu contador? Exatamente. Fiz conta certinho aqui, que eu fiquei assim, 8 vezes 5, né? Ok. E eu acho que assim, eu nesse mundo corporativo como um todo, trabalhando em empresas multinacionais também, empresas startups, eu pegava um pouco de tudo, né, dessas empresas. E pegando um pouco assim, como meu valor, eu via muita coisa errada dentro do mundo do futebol. Então, pera. Você via um monte de coisa errada no mundo do futebol? É isso mesmo? Sim. Eu tenho falado muito aqui sobre os desafios de ser um empreendedor, mas mais ainda a mulher empreendedora. Pois os desafios estão relacionados não só a vendas, liderança, money, como a gente está falando aqui, mas também às questões dos preconceitos, dos sexismos, dos desafios das múltiplas jornadas. E na RMQD, Educação e Negócios, nós tratamos de todos esses aspectos com especialistas, onde durante um ano inteirinho a gente vai acompanhar você ali dentro dessa, o que a gente chama de performance. Uma palavrinha muito utilizada, inclusive, no mundo dos esportes. Então, você quer saber mais sobre a RMQD, Educação e Negócios? Só você clicar no site que está aparecendo aqui no vídeo e bora entender um pouquinho mais. E já que, ó, eu não vou nem falar de performance ainda, tá? Porque a gente parou o outro bloco aqui falando de um negócio assim, tipo, bem cabeludo. Uma bomba, dá pra colocar né? uns cabelos aqui assim, ó. Que é a bomba, né? Quer dizer, que você encontrou muita coisa errada no mundo do futebol. Exato. Bora, e como Diego. que eu cheguei nesse meio do futebol? Então, mundo corporativo, eu tenho um filho que tem 16 anos, 17 agora, fez agora em outubro. E ele também, como todo mundo, como todos nós na nossa infância, queríamos ser jogador de futebol. E ele começou, você me ajuda? E eu não era desse meio do futebol. Você me ajuda? Eu queria ser jogador. Falei, tá bom, vamos tentar. E aí você começa, vai num clube, bate numa porta e você começa a ver que o futebol ele não tem a visão corporativismo que deveria ter. Não tem o lado profissional que deveria ter. E nessas andanças que a gente foi, aqui em São Paulo, Minas Gerais, a gente rodou, meu filho ficou em Minas Gerais, num clube, a gente ficava de 15 em 15 dias, eu trabalhava, ia pra lá, ficava o final de semana Paizão mesmo. acompanhando ele, fazendo as coisas acontecerem. E você sentia, e o que eu sentia era assim, tava tudo errado, era atleta sendo, você dava um par de chuteira para assinar um contrato com aquele atleta, era o clube que teoricamente dispensava um atleta porque o outro estava dando dinheiro. Era uma série de fatores que você encontrava e eu olhava e falava assim,
o futebol é muito sujo. E aí o que eu via sempre na minha cabeça era, você está brincando com sonhos. Meu filho desistiu de jogar futebol pelas sujeiras que aconteceu. Sério mesmo? Até Desistiu, hoje? desistiu. Integrão. Ok. Desistiu de jogar bola. E eu peguei e falei assim, não é possível, porque assim, da mesma forma que acabou o sonho dele, acaba de milhares. Que às vezes nem tem a oportunidade realmente, de fato, de poder mostrar aquilo que ele sabe. Né? Então, assim, quando isso aconteceu, eu peguei e falei assim, eu queria tentar fazer alguma coisa diferente. E foi daí que surgiu a Zambotti Sports. Porque a Zambotti Sports surgiu lá comigo, lá no início, aventurando com o meu filho. E eu já tenho na minha vida de empresa, por parte de empresa privada, na área de contabilidade, eu sinto que eu já queria fazer alguma mudança. Então eu já vim trabalhando algumas mudanças dentro da empresa, saindo de uma empresa multinacional, indo para uma empresa startup, conseguindo conciliar com o meu escritório de contabilidade, conseguindo fazer algumas coisas onde eu pudesse ter o meu segundo caminho a seguir, que eu ia empreender. Alguma coisa eu ia fazer. E nesse meio tempo surgiu essa questão da Zambotti Sports, num olhar falando assim, aqui é o caminho. Não sei se eu vou ganhar dinheiro. Nunca foi no meu pensamento, vamos ganhar dinheiro. Mas o pensamento aqui vai ser assim, se eu conseguir mudar. Mas você tá com o especialista do dinheiro. Estamos com o especialista, por isso que ele veio depois. Não? Por isso que ele veio depois. Arrasou. Então ele veio depois. Quanto isso... tempo depois, Diego? 5 meses depois? Em março, né? Então vocês já estão fazendo dinheiro na maquininha já. 4 meses depois. Porque o que a gente fez foi teoricamente fazer, não sei se eu vou ganhar dinheiro, mas se eu conseguir fazer uma mudança, se aquele atleta conseguir jogar uma base inteirinha, conseguir se profissionalizar, eu já estou realizado com aquela situação. E foi aí que surgiu a Zambotti Sports nesse primeiro momento. Uau. O intuito era assim, não dá mais para se permitir. Se eu como empresa, eu vou tentar sempre fazer com que aquele atleta ele possa demonstrar dentro do campo o valor que ele tem. E não ele vai perder porque outra pessoa fez aquilo, ou entregou uma outra chuteira, ou está enganando, ou está tomando dinheiro da família. A gente está ali para tentar trabalhar de uma forma séria, transparente, mostrando todos esses cenários que o Thiago trouxe, de números, de 1% somente vence. Você realmente está disposto? Real. Exato. E aí, aproveitando a galerinha que está aí nos assistindo, imagino que deve ter muita mamãe, papai, enfim, ou até mesmo, né, jovens, que estejam entendendo, falam assim, poxa, eu quero saber qual é o caminho das pedras. Então eu gostaria, hoje, quantos atletas vocês têm agenciados? Hoje, só um dado aqui. Assim. Hoje temos 25 atletas, 25 que estamos agenciando. Uau. E esse número não para, né? Esse número vai sempre Tem um cadastro ou não? Ou vocês que estão lá como olheiros, né? Vamos tem aproveitar agora e dar um spoiler. Então, podemos dar um spoiler? Agora Primeira spoiler mão, é com eles. Primeira mão no seu programa. Bora. O lançamento oficial é 7 de dezembro. Então, como estamos gravando alguns dias antes, spoiler no seu programa. Agora o Lucas podia soltar aquela música. Agora ele pode soltar. Esse é o spoiler real. Tudo isso que o Diego comentou, quando a gente trouxe, falou, vamos trabalhar de maneira extremamente profissional no futebol e se a gente tiver que dar errado trabalhando da maneira correta, a gente vai fazer, mas não tem nenhum atalho na nossa empresa. Né? Então a gente trouxe o lado humano e trouxe o lado social, que também falta dentro do futebol, como o Diego comentou, além de toda a falta empresarial. Então hoje nós temos a empresa de agenciamento com 25 atletas, o pessoal que quiser seguir, @Zambotti Sports, estamos lá no Instagram. Inclusive estamos pode passando imagens aqui também, tá? Interagir conosco lá nas nossas redes sociais, a gente tem um trabalho de captação, o Diego trabalha no campo, a gente tem outros olheiros espalhados pelo Brasil, na verdade, captando talentos. Mas dentro de todos aqueles números que nós apresentamos, né, a gente ainda não estava satisfeito com isso. Então, até porque outros 2 sócios com a gente na empresa, a gente que vem da área de software, na verdade, de tecnologia. A gente está desenvolvendo um aplicativo que ele estará ao ar, a gente está fazendo um pré-cadastro, então @ConectaFoot lá no Instagram, quem puder se conectar. Vamos repetir aqui, porque isso é importante. Beleza. A galerinha está aqui, né? Vamos lá. Repete aí, Thiago. @ConectaFoot no Fute Instagram. de futebol. T mudo. F-O-O-T. F-O-O-T. Exatamente. Ou chegando através do @Zambotti Sports, também vai encontrar o link para o pré-cadastro, onde esse aplicativo, na verdade, a gente vai conectar todo o ecossistema do futebol. Então, a gente vai conectar esses 350 mil atletas que estão tentando se profissionalizar. A gente está fazendo o pré-cadastro desses atletas para dentro da plataforma. A gente vai conectar outros empresários do futebol também, para que tenham acesso ao material de vídeo.
vai conectar com clubes, escolinhas de futebol, projetos sociais, e a gente está trazendo para dentro desse ecossistema todos os outros profissionais que são importantes no futebol. Então hoje durante um ano, a gente aprendeu qual é a jornada para pelo menos um jogador ele chegar no clube. Se ele vai se profissionalizar é outra coisa. Então a gente vai trazer para lá empresas de marketing esportivo, gravação de vídeo, porque ele precisa ter os seus melhores momentos, nutricionistas, psicólogos, advogados, pessoas que vão poder dar o suporte necessário. Então é como se estivesse digitalizando a jornada de um jogador que está tentando se profissionalizar. Que lindo esse Então, para projeto. responder a pergunta, hoje nós temos 25, a gente estimou que a gente consegue gerenciar bem 50, 60 atletas, mas através do Conecta Fut, o nosso objetivo é que a gente possa levar isso para 10, 20, 30, 40 mil atletas registrados dentro da nossa E plataforma. outros novos parceiros como nós, da empresa, Zambot Esportes, outros empresários que também possam compartilhar dessa mesma ferramenta, porque é isso, o mundo, o universo, ele é grande. E essa ferramenta é uma ferramenta que Quando talvez a gente possa ajudar. bate a meta, o que a gente faz? Dobra a meta. A gente dobra a meta. É isso aí. E vocês não só dobraram a meta, vocês a ideia triplicaram a meta. Esse é o aqui, objetivo. Né? Quintuplicaram a meta. Esse é o objetivo. Maravilhoso esse projeto de vocês. Spoiler, hein? Parabéns. Spoiler em primeiríssima spoiler. mão, gente. Roda a musiquinha de novo. Muito bom, muito bom. E assim, com esse projeto, uma pergunta que me veio aqui logo que você estava apresentando, Thiago. Vocês também vão ter uma jornada de educação? Vocês pensam, por exemplo, em trazer conceitos, especialistas falando sobre disciplina, perseverança, mentalidade? Existe também esse potencial para o software de vocês, para o aplicativo de vocês? Ou nessa primeira jornada vai ser todo esse apoio, esse acervo pessoal, né, de apoio para o atleta, e depois vocês têm isso como uma curva secundária, terciária, enfim, como é que está isso? Hoje ele é principalmente na parte de gestão da carreira e que ele saiba quais são os passo a passo. Então existiram 4 níveis dentro dessa plataforma. Uhum. Se a gente for fazer uma associação com o próprio LinkedIn, você cria um seu perfil básico e a gente vai falando, você está no seu perfil básico, agora você precisa disso, disso e disso para você ir para o nível 2. Agora, isso para ir para o nível 3. Quando ele chega no nível 4, ele passa a ter, é uma gamificação para que ele chegue realmente, e aí a gente vai dando acesso daquele material, porque ele vai estar publicando, e a gente vai estar controlando aquilo por inteligência artificial também, a qualidade do vídeo que está sendo postada, a qualidade da foto que está sendo postada, a gente vai disponibilizando o perfil dele para mais atletas. A educação não estará lá, até porque a gente acredita que o próprio Resenha dos Crias é onde a gente tem levado informação para esses atletas, as ideias elas se conectam, né? Não é à toa o Conecta Fut. Mas, e não é à toa o Resenha dos Crias, o logo ser daquele jeito. Na verdade, o logo do Resenha dos Crias, para quem puder acompanhar, quem acompanhar o logo do Resenha dos Crias, no canto direito existem 4 livrinhos. Cada livrinho daquele tem um nome, que ele vai do Juvena, Boleiro, Cria da Base e Profissa. Aqueles são exatamente os 4 níveis que terão na nossa plataforma. Gente, estou aprendendo um monte. Boleiro. Como é que é o negócio aí? Repete aí. Boleiro. O boleiro é o seguinte. Né? O Juvena. Primeiro é o Juvena. O que é o Juvena? O Juvena, ele ama jogar futebol, mas ele não está jogando em nenhum clube hoje, nenhuma escolinha, nenhum projeto social, nada. Tipo mas ele gosta de jogar. Joga tipo você. Ou ele joga ali no quintal da casa dele e tal. Tá. Então, o primeiro passo que ele vai dar no aplicativo, que a gente vai ajudar ele, é ele entrar, seja numa escolinha ou seja num projeto social, porque tem milhares de projetos sociais espalhados pelo Brasil. O segundo você sobe, tô agora jogando em algum lugar, então agora eu sou um boleiro. Eu jogo bola e faço parte de um clube. Já não sou eu. Aí você vai para o próximo nível, a gente vai ajudar ele, vai chegar a ser um cria da base. Cria da base significa que agora ele já está jogando, nós catalogamos todos os clubes do Brasil, ele está jogando num clube nível C, dentro do nosso catálogo, e aí a gente vai conseguir levá-lo para ele virar um profissa, que aí significa que ele está jogando num clube nível A, clube nível B, e aí ele está pronto para ser visto por milhares de empresários também do mundo. Essa é a jornada do futebol. Gente, olha, a gente está chegando no final. eu confesso que eu tô aqui assim, ó, tipo, cadê a musiquinha, né? Porque, olha, mais uma coisa, eu nunca conheci um olheiro na vida, tô com 2. Duplas que não é sertaneja. Tô com eles aqui também. E ainda que tem um projeto incrível. Olha, já virei fã. Muito obrigada por vocês estarem aqui. A você que está em casa, você que está em todas as plataformas digitais. Até o nosso próximo programa, porque eu termino aqui com muita dorzinha no coração. Então, bye.